Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda dessa terça-feira. Terça-feira é dia de comportamento e eu não vou chamar o Paulo Baiar porque ele está aqui, não é, Paulo? Hoje faz parte da nossa pauta, não é? Paulo Baiar, a Cris, que é nossa psicóloga também, a Andréia, que é empresária, e a Eliane, que também é empresária, não é? A Andréia é proprietária da Cantão e da Coral, e a Eliane da Uber Moda Feminina. E com essa semana nós estamos dedicando ao Dia dos Namorados, a relacionamentos. Nós vamos falar que hoje já está fora de moda procurar a metade da laranja ou alguém que nos complete. Tô certa ou tô errada? Vamos para os profissionais. Hein, gente? Certíssima, Carmen. Nós até estávamos conversando um pouquinho antes de entrarmos no ar e o que a gente sabe é que a melhor forma da gente viver sendo feliz consigo, número 1, e não buscar uma parceria para poder consertar ou talvez encaixar com alguma coisa que nós não temos. Então nós temos que ser felizes conosco, viver a nossa vida, nossa independência emocional, financeira. E, bom, vamos viver a vida. Se a gente encontrar alguém que tenha um projeto de vida parecido com o nosso, nós vamos ter uma relação, entendendo que uma relação pode ser na mesma casa ou não, com uma pessoa do mesmo gênero ou não. Acho que essa é a questão de maior saúde que a gente pode ter. Existe a metade da laranja, Paulo? Existe, mas fica para a própria pessoa, né? São duas metades a serem resolvidas. E penso que a gente devia fazer uma elaboração melhor de nós mesmos antes da questão do outro. Se a casa está desarrumada, vamos dizer assim, tu mora sozinho, a casa está desarrumada, tu põe uma outra pessoa para dentro para negociar espaço e trazer mais mobília e mais roupa, vira uma bagunça só. O que seria o interessante? Eu moro nesse espaço que é a minha vida, deixa eu organizar cada coisinha na sua gaveta, deixa eu botar o quadro que eu acho bonitinho que fica aqui. Quando eu me sentir confortável dentro desse espaço e identificado com ele, eu até posso pensar eventualmente em dividir esse espaço ou não. Agora, o que eu vejo normalmente são pessoas sozinhas e que estão tendo uma tremenda oportunidade de se conhecerem, disparando para fora o seu olhar e querendo desesperadamente preencher um espaço como se existisse um vazio que originalmente não tem, mas tu tem que preencher esse espaço com alguma coisa em vez de sair disparando para o outro. Tu nem te conhece. Se tu não te conhece, como é que tu vai procurar alguma coisa que tu não sabe nem para quem que é? Então, antes de procurar o outro, se encontrar consigo e achar algo de bom nesse espaço, e o que tiver incompleto se constrói sem problema nenhum, porque não só essa questão de preencher o seu próprio espaço consigo, mas também de resolver questões anteriores, de outros relacionamentos. Porque o que eu vejo e me chama muita atenção é a pessoa se separou de uma pessoa, não importa se é casamento, namoro, o que foi anteriormente, separou daquele, entrou outra pessoa, ela continua discutindo com essa nova pessoa os problemas não resolvidos dela com a pessoa anterior. Mas escuta, tu tá brigando comigo, quem fez isso aqui contigo não fui eu, foi o outro. E tu tá continuando uma discussão, mas é porque tu não elaborou o fim do relacionamento anterior, tu não conheceu, não aprendeu com o que tu viveu, e por não ter elaborado, tu transfere. Então o ideal seria, elabora sozinho, vê o que tem de ti ali, o que tu tem que resolver contigo, o que tu tem que resolver do relacionamento que acabou. Feito este processo, agora tá mais tranquilo para tu até pensar num novo relacionamento. Mas essa transferência, seja das coisas pessoais para um outro, ou das coisas de um relacionamento anterior para essa pessoa, a coitada já veio sem saber que história é essa, que traumas são esses, e ela não é responsável pelo relacionamento anterior, e daqui a pouco estoura nela, escuta aqui, a minha história é outra. Então essa clareza a gente tem que ter um pouquinho mais com a gente mesmo. Pois é, a Andréia, ela é tão mais nova, ela é a mais nova daqui, não é? Não, tu é novinha. Porque
na minha geração, pelo menos, a da Lili também, não é? A gente era criado para encontrar a cara metade e daí tu ia ser feliz. Até assim a gente vê nas histórias, sempre na história termina, o final feliz é quando a princesa encontra o príncipe, correto? Então a gente foi criado dessa forma. E com a maturidade, eu acho que isso a Helene vai concordar comigo, a gente entendeu que não precisava ser assim. E que a gente primeiro tem que se conhecer, se gostar, para conseguir gostar do outro. A Andréia já sabe disso, não é, Andréia? Ela não precisou chegar a um determinado ponto da vida para chegar a essa conclusão. E a gente conversando nos bastidores, ela me diz que ela vive tranquilamente quando ela está sozinha e numa boa, não é, Andréia? É, isso mesmo. Acho que eu não sou tão jovem assim, tanto tu diz, mas também não me mais do que nós. Não, mais do que nós, com certeza. Mas assim, eu tive uma criação a minha família tem descendência de italiana, né? Eu sou do interior, então foi uma criação ainda bastante voltada para esse mesmo conceito, né? E até o início da minha vida adulta, eu realmente estava focada nisso. Eu achava que no máximo com 24 anos eu estaria casada, com filhos, eu teria toda uma questão familiar construída, né? E o meu primeiro namorado, na minha cabeça, naquele período, era o meu príncipe encantado. Claro. E por algum motivo de cada um ter objetivos diferentes, os caminhos seguiram de formas diferentes. A gente foi muito feliz durante um período, né? Mas acabou seguindo de outra forma. E com os anos e com outras experiências que eu tive, eu me dei conta de que apesar de ter tido bons relacionamentos, ter tido muitas coisas boas, eu também conseguia ser feliz sozinha. E vou te dizer que para algumas situações muito mais feliz sozinha, inclusive, para outras, claro que não, porque a gente também às vezes tem carências, tem saudade, tem vontade de ter alguém do lado, né? Mas eu acho que essa independência, essa liberdade e essa aceitação, esse autoconhecimento é tão bom e faz tão bem que fazem 4 anos que eu optei ficar solteira. Hoje tu tá sem namorado. Sem namorado. O dia dos namorados não te incomoda? Não. Nem um pouco. Porque o dia dos namorados é uma data específica claro. Que quando a gente vai sair é restaurantes lotados. É verdade. É intransitável. Então eu acho que poucas vezes eu comemorei o dia dos namorados de alguma forma. Tu ganhar aquele presente que tu não queria. Então, assim, às vezes a gente tem vontade de ter alguém do lado por companheirismo, por parceria, né? Enfim, por várias coisas que um relacionamento agrega, mas não é isso que me faz falta na rotina, não é isso que eu sinto necessidade habitualmente, então eu acredito que... Mas isso na tua vida foi, tu aprendesse? Fui aprendendo, até porque eu tive um pouco dessa criação, como eu disse, então eu que fui mudando um pouco esse conceito na minha família, né? Inclusive. Porque eles acham que na minha idade eu deveria estar casada e com filhos e tal, né? Mas hoje em dia eles já aceitam muito bem e todo mundo leva super na boa essa situação. Eu acho que hoje os filhos já são criados, não é? Que estar com uma pessoa ou não é uma questão de opção, não é uma obrigação. Não sei se mudou tanto assim, sabe? Eu acho que as pessoas, eu acho que já nascem um pouco prontas. Eu, por exemplo, fui uma adolescente meio atípica. Aos 15 anos eu já sabia que eu não queria ter filhos. Então, quando eu optei em casar, que eu casei muito cedo, foi mais assim, tipo, até em função da própria família, já deixei claro antes, se quero filhos, não casa comigo. Mas eu tinha 18 anos, imagina. A pessoa achou que eu estava brincando. Claro. Daí, passaram os 2 anos depois de casado, começou a me cobrar. Eu disse, olha, vai fazer filho com quem tu quiseres, eu não preciso disso. E me separei, aluguei um apartamento e saí de casa. Então, assim, a minha preocupação sempre foi mais eu trabalhar, eu gostava daquela história de trabalhar junto com a família. Para mim aquilo me bastava, eu sempre gostei do que sempre, graças a Deus, trabalhei com o que gosto e gostava também na época que era joias, então as coisas me satisfaziam, eu conseguia me determinar muito bem na minha vida e sozinha ou acompanhada isso não tinha um peso para mim, entendeu? E eu acho hoje, vendo assim, os filhos das amigas e tal, que estão, a maioria com 20 e poucos anos, ou 30, os filhos do meu atual marido, que tem 30 anos, 30 e poucos e estão sem namorado, entendeu? Eu vejo que eu acho que nada mudou muito. Acho que as pessoas ainda querem realmente encontrar alguém, ainda quer, a maioria quer um pouco
tem esse idealismo de ter filhos, não sei o quê. Eu acho que quem não quer já tem meio, não sei se vem da educação, porque eu não fui induzida a isso, sabe? Minha família, a gente teve uma relação normal, de pais e filhos ali e tal. Eu sou primogênita, talvez eu tenha essa cabeça mais assim, porque me senti mais responsável, a gente se sente mesmo, sendo mais velha, né, Paulinha? A gente se sente, querendo ou não, a gente se sente meio mãe dos irmãos. Então não sei se foi isso, mas eu acho que as pessoas ainda procuram essas mesmas coisas, não está tão mudado quanto parece, sabe? Isso até me entristece, porque eu acho que realmente é muito bom a gente gostar da companhia da gente. Eu gosto da minha companhia, eu não preciso ter outras companhias, e acho bom quando estou com a companhia que me deu o prazer, ou vir jantar comigo, não sei o quê. Mas eu vou fazer isso sozinha com o maior prazer também. Tu me dissesse que tu adora ir no cinema sozinha. Tu prefere? Eu prefiro. Porque é um momento meu, eu amo cinema. Então, assim, é uma coisa que talvez o filme pode não ser tão maravilhoso, mas eu vou olhar a fotografia, eu vou olhar a figurina, eu vou ouvir a música. É um momento que me preenche, eu preciso desse momento sozinha. E prefiro ir ao cinema sozinha. Isso é uma preferência minha. Você está casada há quanto tempo? Eu estou casada, eu estou desde 10 anos, mas está durando porque ele respeita esses meus espaços. Senão, nós não estaríamos juntos. Se não existisse esse respeito de ambas as partes. Ele gosta de assistir o jogo dele sozinho, eu gosto de ir ao cinema sozinho. Quer dizer, eu acho que existe uma negociação das coisas, por isso que funciona. Porque as pessoas ficam perguntando, mas tu consegue, por exemplo, se tu não tiver alguém, viver sem amor? Eu digo, mas tu não precisa viver sem amor. É isso, existe amor próprio, existe amor de amigos, existe amor, enfim, todas as relações podem ser permeadas por amor. Então a questão não é exclusivamente tu botar aquela viseira do cavalo e dizer assim, meu único objetivo na vida dentro da possibilidade de amar é ter alguém, gostar de ti, fazer coisas para ti, fazer coisas com os amigos. Amor é um sentido muito amplo. Então a gente não precisa limitar tanto. Obviamente numa relação a dois são outras coisas, mas até no relacionamento a dois as pessoas têm que ter clareza suficiente para dizer, tem horas que a gente gosta de ficar sozinho. Os dois na mesma casa, mas sei lá, um gosta de ficar no computador, o outro gosta de ficar no celular, e poder se dar o direito, poxa, eu tô casado, eu tenho que obrigatoriamente estar compartilhando. Nem sempre. Eu acho isso fundamental. Mas é que aí, né, Paulo, entra aquela questão de nós sermos humanos, pertencermos a um grupo onde existem regras, condicionamentos que nos influenciam. Nós conversávamos antes nos bastidores. Ainda temos esses valores do início da civilização ocidental. Qual é a receita de felicidade que ainda hoje nos é vendida? Casar, um casamento heterossexual, com filhos e na casinha, talvez com um animal. Então, é verdade, imaginando... bom, também pode ser vários animais, Carmen, né? Mas isso que o Paulo está trazendo é muito importante, porque existe essa metáfora, esse sonho romântico de que ser feliz é estar com alguém e fazer tudo juntinho, gostar exatamente das mesmas coisas. E a gente sabe que não. As pessoas, elas têm que ter a sua unidade e respeitar a individualidade, como tu estavas falando. Às isso vezes é fundamental. O pior tipo de solidão é estar com alguém. Essa é a pior de todas. Exatamente. Eu acho que tem que ser feliz, né? Eu digo que a maioria não sofre disso, sabe? Porque a gente vê cada coisa e eu acho que daí nessa solidão a dois, o idealismo fica maior ainda, porque a pessoa fica idealizando uma coisa que ela pode conseguir e que não é uma realidade. Eu acho isso pior, sabe? Porque fica sempre se projetando para uma coisa que pode vir a acontecer. Não vai acontecer, porque isso não é real. Sim, idealiza uma coisa que não necessariamente é o que a pessoa que está contigo idealiza. E cria uma frustração maior ainda. E aí não vão ser felizes juntos, né? Tem pessoas que colocam a sua felicidade na mão de outro, não isso as tuas expectativas não vão. Carmen, esta é a receita
fracasso. Da destruição do fracasso, exatamente. Porque assim, porque como é que só nós sabemos quais são os nossos objetivos, quais são os nossos gostos, ou até o que a gente não gosta. Então, colocar os nossos desejos, a nossa felicidade na mão do outro é uma super furada. E acho que também é fundamental a gente ver. Nós falamos tanto em felicidade. O que é felicidade? Às vezes as pessoas pensam, não, felicidade É muito subjetivo. é muito subjetivo. E eu acho fundamental da gente parar e pensar, nós estamos felizes agora aqui, nós estamos batendo um papo agradável, pensar no aqui. Então, assim, as pessoas colocam, não, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele namorado, aquele marido, quando eu tiver tal carro, tal emprego. Não. Né? A felicidade é uma questão subjetiva, mas a gente tem que valorizar o aqui e agora, de coisas que a gente pode viver, encontrar, falar. E uma outra situação é essa, só nós sabemos o que nos faz feliz. Então, a responsabilidade é nossa. Mas, de novo, vem dessa questão arcaica, principalmente, infelizmente, da mulher, que ela tem que entregar ao homem os seus sonhos. E o pobre daquele homem que mal sabe quais são os sonhos dele, administrar tudo tem que administrar. Então, é muito pesado também ser homem. Nós estávamos comentando antes, é muito pesado ser homem. Não pode chorar, não pode pedir ajuda, não pode expor seus sentimentos, não é verdade, Paulo? E sustentar a família. Exatamente. Tem Papel que ser... social ainda é cobrado hoje. Papel social ainda é cobrado. Se o Paulo resolver... Incrível que pareça, não é? Sim, se Eu o acho que Paulo- muito claro, cobrado ainda. sem dúvida. Se o Paulo resolver parar de trabalhar hoje, cuidar da casa, o que tu acha que teus amigos vão falar, Paulo? Tá nas costas dela. Tá nas costas da esposa. Então, não é verdade. Cada um de nós tem que se fazer feliz, mas buscar a felicidade no seu dia. Que coisa boa, conversou com alguém, uma coisa deu certo, falou com uma pessoa. Essa é a felicidade. De repente essa palavra tomou um peso Exatamente. tão grande, sabe? Porque eu acho que o ano tem 365 dias, sabe? Eu vejo pessoas às vezes que ficam, passo o ano inteiro economizando porque eu quero ir para a Europa, eu quero ir para o Eco Park, enfim, um objetivo lá qualquer, cheio de expectativa, não faz nada aquele ano. Eu sempre achei não, assim, tu não sabe nem se eu vai estar tenho que viva. viver os É verdade. 365 bem. Se eu tiver uma semana de glória, maravilha. Se não deu, também maravilha, porque eu vivi os 365 bem, fazendo o que eu quero, fazendo... Todas as coisas a gente tem que balançar, porque não sou milionário, mas fazendo as coisas que me dão prazer. Comer ao cinema sozinha, assistir a um teatro, jantar com algum amigo, jantar, sabe? Ou simplesmente ligar a TV e ver o que tu quer. Tu segurar o controle. O dia inteiro lendo um livro, como eu fiz no domingo, entendeu? Sentada o dia inteiro, vai levantar, não, ainda não terminei. Então, assim, tem coisas que são prazerosas e que a gente não deve... Eu não abro mão disso para dizer para alguém que eu fui não sei aonde, entendeu? Nem morta. Com certeza. Eu comprei tal coisa, ou eu quero tal carro. A vida, eu acho, tem que ser vivida todos os dias e a gente tem que fazer o melhor possível naquele dia, sabe? Levantar, ficar bem. Gente, eu vou ter que pedir um break comercial, mas a gente volta em seguidinha, bem rapidinho.
hoje falando sobre relacionamentos. O quanto a gente tem que se bastar, não é? E a Eliane tinha terminado o primeiro bloco falando que o importante é tu aproveitar todos os dias, te valorizar, fazer as coisas que tu gosta, mesmo que seja uma coisa muito simples, não é, Eliane? Pra mim até a gente se achar bonita, se arrumar bacana pra sair aquele dia, sabe? Já sai com outro astral, tá? Toma um banho bom, um bom perfume, sai e tal. Eu acho maravilhoso e vai trabalhar com o maior prazer. Tem pessoas que Muito deixam bom. cada coisa assim passar batido, não é? E é tão bom tu levantar de manhã, cada coisa que tu faz, tu curte, mesmo que não tenha muito tempo para isso, não é? Mas tu valorizar cada coisa. E as pessoas que deixam passar batido, terminou o dia, parece que... É que o passar batido é um pouco a negação do que está acontecendo e não ter consciência do teu processo do dia a dia. É aquela pessoa que vive a semana inteira trabalhando e diz, isso é um sacrifício para eu ganhar o meu dinheiro. Mas foi tu que te encaminhou para este lugar. Se tu não está bem, te prepara para um outro lugar. Mas se tu abaixa a cabeça, isso aqui é o que tu decidiu fazer, pelo menos nesse momento, tenta dar o melhor ou tirar o melhor de prazer. O que a gente vê é um festival de Facebook na sexta-feira. Ah, que bom que acabou a semana, agora eu vou me divertir. Não aproveitou a semana porque botou na cabeça que aquilo era compromisso e obrigação e que era chato. Chegou o final de semana, canalizou toda a possibilidade de ser feliz para aqueles 2 dias, vai tomar um porre desgraçado, Não, daí tu tem vai que tentar sair com tudo que a mulher que der, aquela coisa machista de final de semana, para aproveitar, acordou com dor de cabeça, do lado de uma pessoa que não sabe quem é, depois volta para casa vazio, escuta... E começou tudo de novo. Cadê a Não, felicidade? e o engraçado é que a gente que olha... A impressão que tu tem quando todo mundo bota, começou sexta-feira, é que tu foi o único que não foi convidado para essa festa, né? Porque a gente não se sente assim, né? E acho que a gente também não pode esquecer que nós vivemos um tempo, como a Eliane estava falando, assim, parece que todo mundo tem que ser feliz às 24 horas do dia. Não. A naturalidade da vida, o dia a dia, não é assim, a gente não é feliz. Principalmente a 2, né? Eu até acho Às vezes tem antes que combinar. a vida é assim, a vida tem coisas legais, coisas mais ou menos, coisas neutras, coisas muito legais. A 1, a 2 também, claro, por quê? Porque é aquela história, se a gente vive muito com uma amiga ou divide um espaço com uma amiga, claro que vão ter ajustes. Com É certeza. normal. É normal. A convivência com qualquer Claro, pessoa. mas é que Qualquer as pessoa, pessoas... seja família, marido, mulher... É que nós estamos vivendo amigos. essa cultura do hedonismo. Todo mundo tem que ser feliz todos os minutos e se não for, é como estava dizendo o Paulo, trabalhar é uma coisa chata. Não é chato. Ou tu tá no lugar errado, tá trabalhando com a coisa errada, ou teu conceito de vida tá errado, né? Com certeza. Então vai arranjar alguma coisa que tu goste pra fazer. Mas sabe o que é uma coisa que me preocupa, eu observando essa juventude toda, assim, que de repente essa coisa da felicidade ser tão cobrada, o imediatismo das coisas, ninguém vai estar com muito tempo de conhecer alguém, qualquer coisa já chateou e já estão tocando tudo muito figurinha. descartável. Isso não vai chegar, eu vejo que não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que ter paciência com a vida, entende? Com a gente mesmo, com os outros, para poder conhecer, para poder chegar num lugar comum. Eu não vejo isso acontecendo Tolerância, mais. não é? Eu As não sei pessoas onde é que escreveu vai ou não acabar leu, isso. tá um Vocês que mandando estão outro na pro área outro. devem perceber muito isso no consultório de vocês, entendeu? Esse imediatismo, onde é que vai parar? O que as pessoas têm que... Porque nada serve, entendeu? Bastou a criatura mexer no cabelo errado, mexeu com a mão direita, não com a esquerda, entendeu? É um horror. A gente ouvindo, olha, Sim, a gente ouvindo nos casamentos de hoje não existem crises, nem acontece a crise, porque quando ela começa, Já acabou o separa. casamento, não é? Um Já motivo separou. de desentendimento É. já é o suficiente pra se separar. É um né? motivo para se separar, é tudo muito descartável, não é? Mas É até que uma ponto? relação construída, né? Um desejo de uma Pois continuidade. é, mas sabe que eu fico É me um perguntando, momento só. André, até que ponto tu tentar superar a crise, tentar te apaixonar Eu acho que de só novo, indo com encontro até à que ponto felicidade, isso entendeu? é positivo para a própria pessoa, né? Porque eu venho de uma geração onde tu vai tolerando as crises, daqui a pouco passou, tu perdoou, tu fica numa boa. Os jovens de hoje, e a André faz parte desse time,
eles não aceitam mais um relacionamento mais ou menos. Tá bom naquele momento, deixou de ser bom, acabou. Mas com a maior naturalidade que tem altos e começou. baixos no geral, quer dizer, não adianta terminar logo que aqui ficou ruim, entendeu? Ou ficou mais ou menos. Porque tem que ter um conhecimento, uma intimidade, uma coisa para ver se passa para outra etapa, senão não vai acontecer nunca chegar num ponto que estou feliz com alguém, entendeu? Ou comigo mesmo, porque existe esse processo de a gente se aborrecer, Claro. a gente, quer dizer, tem que ter esse crescimento, senão onde é que nós vamos chegar? Não vamos chegar a lugar nenhum, a gente vai estar sempre recomeçando, porque, não é? Eu estou sempre aqui, daí, voltando para o mesmo ponto. Isso eu acho muito complicado. É que o excesso do imediatismo faz com que as pessoas cada vez desenvolvam menos tolerância para as crises. De novo, nós temos crises mesmo se a gente estivesse em uma parceria. Crises com a gente mesmo, com o trabalho, com objetivos. Mas não é por causa disso que a gente vai dar fim à nossa vida. Isso faz parte do desenvolvimento humano. Então, essa é uma grande preocupação que a gente tem, acho que vocês falaram bem. Muitas vezes os casais de hoje acham, e não porque as pessoas sejam mal formadas, é porque as pessoas realmente acreditam que viver a dois é fácil e não tem nenhum tipo de frustração. As pessoas estão intolerantes, não é? Mas por isso, Carmen, por acreditar nesta fantasia do hedonismo para sempre. Eu acredito assim, ó, que foi de um extremo para o outro. Então, ainda não se exatamente. chegou ao meio termo. É São poucas as pessoas que estão no meio termo, não é? Pessoas que suportaram. A gente vem de uma geração que suportou casamentos longos, engoliu muito sapo, insatisfatórios e levou uma vida mais ou menos, não é? Para um outro grupo que hoje não aguenta mais nada. Eu penso que a felicidade está muito na capacidade de olhar do observador, muito mais do que na presença ou na ausência de um outro, ou de uma situação que eventualmente possa acontecer. A gente não tem o olhar muito sensível ou muito delicado para observar coisas pequenininhas. Por exemplo, coisa bacana de, por exemplo, sei lá, o marido não chegou e não trouxe flores, mas ele lavou a louça. E, sabe, aquelas pequenas coisas que tu diz assim, não fez mais do que obrigação. Eu passo reto. Mas, tipo, é um cuidado, é um carinho, é uma atenção. Não é aquela coisa tradicional dos bombons e das flores. Quando a mulher vai lá e lava a louça... Também da mesma forma. Será que eles enxergam? Ah, não, poxa, olha que carinho. Não fez nada mais do que obrigação. Isso. E assim, falta de sensibilidade no olhar que faz com que tu não receba, às vezes, um amor que está presente na presença do outro, mas que tu chega e desconsidera. Porque a gente põe a tradição, flores, bombons, isto sim, outras coisas não. Por que não? Se a pessoa parou um tempo para pensar em ti e ter aquele tipo de consideração. É porque aí, Paulo, eu acho que entra muito essa questão das expectativas. Da gente achar que a outra pessoa tem que adivinhar o que a gente gostaria. É bem como o Paulo estava dizendo. Eu gostaria que o meu namorado me trouxesse flores. Ele não trouxe, ele me trouxe uma caixa de bombom. Ai, que droga! Não! E eu atribuo isso também a esse automatismo que a gente vive. Mas existe também uma coisa que é crônica na mulher, e é muito típico da mulher, se for o homem ideal, ele vai adivinhar o que eu estou pensando. Eu concordo. Não existe Onde é que tá esse isso. homem? Tirem isso da cabeça, porque isso é inferno na terra. Nesse ponto eu fui sempre tão realista, eu sempre acho que homem e mulher é muito diferente. A gente é muito diferente. Então eu acho assim, ó, homem não adivinha nada, ele é muito prático. Isso aqui é love, pronto, entendeu? Se ele não souber inglês, não vai saber o que é e tá pronto. Daí, a gente tem que pegar e falar. Isso. Sabe que isso aqui é amor e é tal dia dos namorados? Tem que ser direta, não é? É mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem que ser mais objetivo, porque a nossa linguagem linguagem é diferente, a gente percebe de forma diferente. Então, a gente tem que aprender, ensinar eles a nos lerem, porque senão a coisa não fica boa, sabe? Se tu vai ficar no idealismo e pensando que ele vai adivinhar, Tipo, e tu vai te frustrar. Então é melhor, eu amo flores,
já sabe. Quando eu amo mesmo, eu estou num jardim, eu amo flores. Me ver feliz é me dar uma florzinha, entendeu? Então, é muito bom quando eu chego em casa e tem flores, eu vi lindas e trouxe para ti, maravilha, não precisa ter data nenhuma. Eu fico feliz mesmo, talvez muito mais do que com qualquer outra coisa. Então, isso a gente tem que dizer o que gosta. Que é a mesma coisa quando a gente vai transar ou quando a gente vai fazer uma coisa, ninguém se conhece. Até tu criar intimidade, depois Claro. a coisa, eu acho que a gente é um pouco culpada dessa coisa de idealizar muito, sabe? E ninguém tem bola de cristal. E homem não percebe muito. Não, Isso é masculino. Mas é importante isso que tu estás dizendo, mas a gente que vê pessoas, eu vejo bastante casais, isso acontece de ambos os lados. Os homens também têm as suas expectativas. Por exemplo, muitas vezes o homem tem expectativa, se nós falarmos de uma união heterossexual, de que a mulher não converse durante o jogo. E eles têm essa expectativa. Sim, mas essa é real. Sim, mas aí Nem tá. toda mulher faz isso, né? Exatamente. Então, por isso, a grande necessidade de dizer um para o outro. É verdade. Ninguém adivinha nada, nem os homens adivinham, nem as mulheres adivinham. E quantas mulheres, inclusive, que não gostam do jogo, fazem propositalmente para incomodar, não é? Mas aí, André, eu fico pensando com que objetivo? Pra se vingar. Mas de alguma outra coisa que aconteceu do jeito que ela não queria, porque ela também nunca foi clara. Pois é, mas aí, gente, e o Paulo também, vê pessoas, o que nós vemos no consultório é isso, muitas vezes começa a emendar uma lista de vinganças. Ele não fez isso, então eu agora não vou fazer. E nós chegamos aonde? Uma Com relação toda essa... Como é que futebol pode ser mais importante do que eu? Ah, é verdade. Mas isso seguinte, mesmo. isso faz parte das características de quem eu sou. Então, uma coisa é importante, mas a outra também não deixa de ser por causa disso. E acho que isso, Paulo, que tu trazes é fundamental para a gente poder ver e passar essa mensagem que eu vejo que também está dentro do ideal romântico. Por exemplo, se a Andréia tem um namorado, se ela acreditar que esse namorado não pode fazer nada de diversão nem prazer sem ela, ela pode ficar triste. Isso é o que acontece ainda, não estou falando que a Andréia fala isso, né? É só um exemplo. Porque nós temos esse ideal romântico. Como assim que o meu namorado, meu marido, foi viajar no final de semana para surfar, pescar, sei lá, fazer É que o tu quê? sabe o que eu acho, Cris? É que eu acho que no início dos relacionamentos, eles começam assim, a fazer tudo junto, tu quer estar o tempo inteiro junto. Que é natural, cara. Que é natural. Que é natural. E daí, quando chega naquela hora que tu tem que respeitar que o outro tem o espaço dele, que cada um tem o seu espaço, eu acho que é aí que as pessoas se atrapalham. E se atrapalham por quê, Carmen? Porque tem que desfazer... Porque parece que mudou a atitude. Não, mas é que tem que desfazer essa fantasia de que o fulano ou a fulana só é feliz se está comigo. Eu preencho todos os quesitos. Mas, ô, Cris, Mentais, sexuais e intelectuais. Isso é a possível. mesma coisa, as pessoas pensam que quando elas vão dividir um espaço com uma pessoa, elas vão dormir de conchinha todas as noites. Não tem coisa pior do que tu dormir de conchinha. Não, e talvez... O bom é cada um dormir do seu lado. Não é verdade, mas a gente vai com aquela ilusão, não é? Quando tu descobre que o bom mesmo é tu dormir cada um virado para um lado e deu... Mas olha a palavra que tu usaste, Carmen, eu acho perfeita. Ilusão. O que é ilusão? É uma coisa que não existe. É uma ilusão. E o quanto a gente tem que estar com os pés no chão, conhecendo os nossos desejos, os nossos gostos, as nossas manias, o nosso lado chato, por que não? Também. E poder entender que nós somos muito pequenos para preencher todas as necessidades de uma outra pessoa. E que um início de relacionamento é só um início de relacionamento. Exatamente. Ele não é um definidor de como vai ser pro resto da vida. Senão fica aquela coisa 2 anos depois, tu não me ama mesmo como tu me amava no início, porque antes tu fazia isso e aquilo. Sim, agora é diferente. E quando forem morar juntos, vai ser diferente de novo, porque são etapas de conhecimento e de relacionamento, e elas obrigatoriamente vão se transformar. Mas isso não quer dizer que vai se perder obrigatoriamente intensidade ou Até qualidade. porque o amor se transforma. Claro, também, não é? precisa se transformar Precisa. para continuar É uma existindo. evolução, né? Sem dúvida. Essa ideia de que tem que ser igual,
que vai ver, os dois vão congelar, vai passar os créditos, acaba o filme. Nem aqui no Agenda a gente não congela no final. Não, mas é bem isso, não é? A gente cria muita expectativa e daí quando tu chega não é nada daquilo. É porque na expectativa a gente cria ilusões. Esse é o grande problema. É mais ou menos como Mas Paulo... isso é o que foi vendido pra gente antes. Mas cabe a nós podermos realmente focar mais no dia a dia, porque senão a gente perde de aproveitar várias coisas da vida, como o Paulo disse muito bem. A pessoa passa a semana inteira trabalhando, graças a Deus que chegou a sexta-feira. Será que a pessoa não fez nada de bom durante aquela semana? Sabe que o pior é que quando a gente chega a essa conclusão, eu me pego pensando muitas vezes, acredito que vocês também, quando eu tinha essa idade, se eu pensasse como eu penso hoje, como eu teria feito diferente, né? Eu me pego pensando nisso muitas vezes, porque infelizmente tem coisas que tu conclui só depois que tu amadurece. Até porque na propaganda de margarina não vai aparecer o filho com a fralda cheia, não vai aparecer o cachorro fazendo cocô ali também. São coisas que na propaganda é uma determinada formatação. Mas é uma propaganda. Um filme romântico é um filme romântico. Não vai mostrar as pessoas pagando DOC de condomínio no banco, porque não... Tu sabe que tem um menino que é amigo do meu sobrinho. E ele fez uma coisa muito legal no aniversário dele, que eu vou contar depois do break comercial e a gente já volta. Estamos de volta e hoje falando sobre relacionamento, e eu tinha terminado o outro bloco falando de um amigo de um sobrinho meu que pediu de aniversário para pessoas que ele admirava. Ele fez 29 anos e ele pediu para pessoas assim que tinham mais maturidade e que ele acha que tiveram uma trajetória bacana, que conselho que eles teriam dado para eles quando eles tinham 29 anos. Então ele pediu uma carta de cada pessoa, que conselho que ele daria para ele mesmo quando ele tinha 29 anos. E eu achei muito bacana, porque eu acho que isso vem muito de encontro ao que a gente está falando hoje, não é? Porque quantas vezes a gente se pega pensando, poxa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse amadurecido o suficiente, eu teria suportado aquilo, ou eu teria tido mais tolerância, eu teria visto o lado do outro, porque é como nós falávamos antes nos bastidores, a gente costuma muito ver só o nosso lado, não é? E a gente não vê o do outro. Eu diria que sim e que não. Como assim? Por quê? A gente pensa, se eu tivesse a maturidade de hoje, com 20 anos, eu faria tudo diferente. Sim e não. Ajudaria? Ajudaria. Mas eu conseguiria ser aquele cara zen e fazer tudo com esse nível de maturidade? Não. Porque a gente esquece que corpo de pessoa jovem tem hormônios, tem muito mais energia. E naquela coisa da energia toda, tu fica mais afoito,
fica com uma série de características que às vezes quem pode saborear os detalhes do relacionamento com a calma de saborear é uma pessoa que já está com um pouquinho mais de maturidade. Então não vamos dizer mais que tá maduras. Isso vai pegar mal, Eliane. Não, eu acho que a gente ia ser uma chata, porque não ia ficar dentro do contexto. Tudo previsível. Não, porque a gente ia ficar fora do contexto. Então a gente tem que ver que, por isso que a vida é a vida mesmo. A gente vai tem um porquê. amadurecendo, envelhecendo, enfim, né? E tendo que aceitar o envelhecer, que é um problema também. Daí a gente vai, senão a gente ia ser uma chata, jovem com a cabeça de velho, entendeu? Não tem condições. É a mesma coisa, tu te esticar toda e falar papo de velho, não tem, sabe? Então assim, as coisas acontecem da forma natural e se a gente deixar ocorrer e a perceber o que a gente vai vivendo, acho que a gente vai ficar umas pessoas melhores. E a tranquilidade delas. Mas não é, Paulo. Eu acho mais ou menos isso, acho que é isso mesmo, que dá uma certa paz na gente para aceitar, entendeu? Porque aceitar envelhecer, gente, eu vou ter que dizer uma coisa, é um trabalho desgraçado. Né? Deus me... Mas, o que a gente vai fazer? Se matar Mas eu acho fundamental Mas não é? a aceitação, até porque dentro do nosso... Aceitar que dói menos. Não, eu até acho que não por aí, Carmen, aceitar sabendo que a fase da maturidade também pode trazer muitos ganhos. Por exemplo, hoje isso a gente tem de muito positivo. Pessoas de qualquer idade podem namorar de novo. Por que não? E nas composições, talvez, que hoje elas consigam ter mais liberdade. Por exemplo, tem várias pessoas hoje que se consideram casadas e que moram em casas separadas. Por que não? Tem muitas, eu conheço várias. Eu conheço algumas também, são bem conheço felizes. várias. Só E essa foi ficam a melhor juntos forma, no final de semana. sabe? Me diz Se uma separaram. coisa, André. Fala. Não, é que essas pessoas foram casadas, se separaram e depois, para voltar ao relacionamento, cada um ficou morando numa casa. Foi a fórmula que acharam para viver bem, para viver em casados. Claro. O que eu acho que é tudo uma questão Um de tem acomodar. compromisso com o outro. Andréia, essa tua nova fase agora, de solteira e de feliz contigo mesma, como é que tem sido? Ótima. O que tu tens que tu não tinha nos outros relacionamentos? É muito ampla essa pergunta, né? Por mais que o relacionamento acrescente em vários aspectos e te traga muitas coisas boas, eu acho que a gente tem um pouco mais de liberdade. Autoconhecimento. Tem também, esse autoconhecimento que eu acho que desde esse meu último namoro, há uns 4 anos e poucos, eu aprendi a me conhecer mais. A Cris comentou isso antes, né, de aprender a saber o que gosta e o que não gosta. Então, porque a gente entra em conflito enquanto está no namoro e às vezes sabe, não sabe, até te ou reclama, confunde, te frustra. Bem aquela situação, às vezes tu quer esperar algo da pessoa, mas tu não sabe ser clara também para pedir, e aquilo vai virando uma bola de neve, porque vão vindo outras situações. Eu acho que eu adquiri muito mais independência, muito mais maturidade, independência em vários aspectos, né, incluindo questão financeira. Acho que eu fui muito mais atrás das minhas coisas, claro. Eu batalhei mais por mim, né, em vários aspectos. E assim, por mais que às vezes a gente sinta alguns momentos de carência sentimental, isso é tão pouco perto de todo o resto que vem, né? E uma coisa que eu acho legal de deixar claro, eu optei por estar solteira, mas não necessariamente... Isso também não é definitivo. Não necessariamente é uma coisa que eu quero para minha vida claro. inteira. Esse é um momento. Se aparecer alguém que realmente agregue, que faça a diferença, eu não estou fechada para isso. Mas eu optei por ficar solteira nesse momento porque eu vi que era uma necessidade e porque eu estou muito bem assim. Mas o bom é a gente ter esse poder de escolher, não é? Tu poder escolher, nesse momento eu quero ficar sozinha, nesse momento eu quero ter alguém. Isso é a melhor coisa, e não tu ficar numa situação por uma questão, por imposição que tu mesmo te impõe, né? As pessoas têm uns conceitos equivocados. Elas veem vazio como algo ruim. Se aquele espaço está vazio de um namorado, de um companheiro, isso é ruim porque está vazio. Vazio é uma oportunidade de tu botar ali o que tu quiser.
mas eu não sei como preencher esse espaço vazio. Então tem uma outra palavra que a gente abomina e que é muito boa, que se chama silêncio. Silêncio permite com que tu te ouça de uma maneira que com muita gente na volta não tem como. Então uma pessoa sem um companheiro, uma companheira num determinado momento, faz com que ela tenha uma condição de se ouvir de uma maneira muito mais apurada do que normalmente ela teria. E aí quando ela encontra espaços a princípio vazios, peraí, o que eu vou botar lá dentro? E tu começa a descobrir, porque tu começa a te ouvir de um jeito que tu nunca te ouviu. E tu começa, vamos tentar isso aqui, porque não tem obrigação nem que dar satisfação para ninguém. Vamos tentar esse quadro, vamos tentar aquela cortina. E tu brinca com as coisas sem compromisso nenhum, nem ter que justificar para ninguém. Porque às vezes tu tem que ficar justificando o tempo inteiro. Olha, essa cortina eu escolhi, mas é muito caro, não é da cor que eu quero. Tu não tem que justificar para ninguém. Tu só vive, tu só apresenta e tu curte, tu saboreia. Então, silêncio é uma coisa muito boa. Dizem os orientais que o silêncio é tão lindo que a gente, para quebrar ele, deveria ter uma coisa mais bonita ainda para botar no lugar. Porque ele não é uma coisa ruim. E o vazio é uma oportunidade de tu chegar e dizer, quanto espaço, eu quero realmente preencher todo esse espaço. Eu acho que algumas das decorações mais lindas que eu vejo em apartamentos são com poucos móveis, para tu curtir espaço e ter essa amplitude de tu poder, sabe, circular dentro da tua própria vida sem pressões, sem exigências, sem responsabilidade, brincar com esse espaço. Isso é bonito, dá para viver assim. Sabe que isso do silêncio eu achei ótimo, porque eu, no início, quando eu resolvi ficar sozinha, tinha alguns momentos que parecia que era um pouco de solidão, e na verdade eu me dei conta que eu amo o silêncio, que eu amo estar sozinha em vários momentos, que às vezes para assistir um filme sozinha, para tomar um chimarrão, para jantar e tomar um vinho sozinha, é maravilhoso, para fazer a comida que eu quero, do jeito que eu quero, sentar ali, curtir aquele momento. E silêncio não é solidão, é um prazer imenso quando a gente aprende a se curtir e a gostar daquilo, né? Ler um livro, tem tantas coisas, passear, às vezes é tão bom sozinha, né? Não dar satisfação para nada e para ninguém, é tão gostoso. Até porque, André, pegando um pouco carona aí no que tu estavas falando, nós temos essa impressão e cada vez hoje mais pressão de que a gente tem que ter 1 milhão de amigos. E que parece que a pessoa estar só ou estar na solidão é uma coisa negativa. Tu mesmo está falando, né? O quanto é bom a gente estar só. Tu não estás numa solidão absurda, porque às vezes as pessoas têm 1 milhão de amigos, Estão sozinhas. estão sozinhas e às vezes não tem uma pessoa que tu possa levantar o telefone e dizer, olha, eu tô com dor de cabeça, pode me alcançar um remédio. É que a pressão em torno da mulher, socialmente, eu sempre fico com a ideia de que é maior do que a do homem. Ah, sem dúvida, porque Paulo, a mulher sem dúvida. não namorou ainda, tá na adolescência, não namorou ainda, já tem o namoro, já deu o primeiro beijo, aí tá namorando, e aí vai enganar ela há quanto tempo? Não vai casar? Aí casou, mas não vai ter filho, aí tem o filho, mas não separou ainda? Separou, mas aí não tem outro homem? Não tem fim esse inferno? Quer dizer, parece que a mulher é sempre um ser incompleto. Sim, mas Paulo, é que vem da sociedade machista. A mulher que está sozinha está encalhada. E o homem que está só, ele é o pegador. Ai, eu acho poderosa. Eu acho que sair sozinha... Mulher bem resolvida. Viajar sozinha, jantar, sair, quando tu tá afim de fazer, eu me sinto poderosa. Tu já viajaste sozinha? Eu já viajei. E eu viajei casada também, porque eu tava de saco cheio, queria ficar sozinha, fui para Montevidéu, fiquei 5 dias, amei, entendeu? Eu digo, tô precisando ficar sozinha, só restou dizer tá bom e fui, entendeu? Tá. E tudo bem, eu tava precisando ficar sozinha, entende? Eu vivi muitos anos sozinha e sempre gostei de morar sozinha, né? Então, chegou uma hora que eu disse, não sei se vai ter certo esse negócio, né? Deu porque existe um respeito entre os espaços. Mas a hora que eu preciso ficar sozinha, eu tenho que me dar isso, porque faz parte da minha personalidade. Mas socialmente as pessoas devem falar pra ti. Socialmente, pra mim, já não falam mais, mas já fui muito recriminada. Imagina eu, há anos, quando eu optei em não ter filhos, hoje ainda recriminam. E esses tempos eu vi até no Saia Justa um debate sobre não ter filhos, que eu achei, tipo, nossa, eu já tô velha e os caras estão debatendo isso, pelo amor de Deus.
Quer dizer, eu acho uns negócios tão antigos. Tem coisas que voltando à a gente moda, não entendeu? admite, não é? Mas não tem mais Não espaço. tem mais espaço. Eu digo, eu vou dedicar, eu digo, que é isso? Tem umas coisas muito antigas, como essa de se achar sozinha porque vai no cinema sozinha. Tá? As outras, eu nem me preocupo com o que eu estou pensando, senão eu já teria pirado, né? Mas as pessoas julgam, acredito que sim. Mas não chega a chegar aos meus ouvidos, porque eu também vou estar pouco mexendo. Então, faz o que tu tem vontade de fazer, seja bem feliz, porque é muito bom a gente se amar e gostar das coisas que faz e curtir os momentos sozinha, é a coisa melhor que tem. E quando tu tiver alguém também vai ser bom e tu ir dar os teus limites. Sim, porque tu inteira para um relacionamento é muito melhor, não é? Do que tu ir Bem mais procurando a saudável, metade, né? inclusive, né? Claro, e eu acho que também existe menos cobrança da gente com a gente mesmo. Quando tu vai para um relacionamento inteira, tu pensa, bom, se der, deu, se não der, eu vou estar bem igual. E eu acho que sem essa cobrança as coisas têm mais chance de dar certo. E a gente tem que ter clareza de poder chegar e dizer, olha, isso aqui, eu não deixo tu avançar aqui, viu? E eu prefiro que tu fique chateada do que depois eu deixo tu fazer, eu fico com raiva de ti e pro relacionamento isso vai ser muito pior depois. Então a gente tem aquela coisa de, eu não posso dizer não dentro de um relacionamento, porque vai magoar o outro. E a gente começa a engolir coisas que daqui a pouco tu tá estourando com o outro, porque deixou uma pia aberta e não é a pia. Não é questão da pia, é uma coisa que tu não falou lá atrás e que acumulou e daqui a pouco virou uma coisa completamente sem sentido, que é uma água pingando. Daí tu olha e diz, pô, tá ficando louco. Aham. Então às vezes é saudável para um relacionamento de chegar e dizer assim, não, isso eu não vou fazer. Porque quando eu estava sozinho era assim e isso eu quero que permaneça estando com alguém. Isso eu não tenho como ser. Eu acho que quando tu passa um período sozinho, te reencontrando, não é? Te conhecendo, eu acho que tu sabe principalmente o que tu não quer mais pra tua vida. Já é muito importante. Que eu acho que é o mais importante, não é? Tu vai principalmente com a ideia do que tu não vai aceitar mais. E daí tu não aceita, porque tu já sabe que tu te banca sozinho. E tu sem aquilo, tu vai ser infeliz. É isso que o Paulo trouxe, é tão importante que os casais, sejam eles casados ou namorados, eles vão acumulando um débito impagável, com juros muito maiores que de cartão de crédito. E acho que isso que o Paulo falou é muito importante. Daqui a pouco a pessoa olhou torto, já dá um estouro, mas na verdade não era por aquilo. É por todo esse débito que os casais foram juntando ao longo do tempo de convivência. E o débito não vai levando ao desamor? Não, Carmen, é assim, ó, o débito ele gera mágoas. Se em algum momento eles puderem parar para revisar isso, é possível que isso possa ser Mas os dois têm que revertido. estar dispostos, não Sim. é, Cris? Porque Agora, a gente fala naquela situação ideal, aonde tu vai dizer, não, eu não gosto disso, eu quero que seja assim, como se o outro estivesse disposto a ouvir. E nem sempre eles estão dispostos a ouvir também, não é? Aí realmente, Carmen, se a própria pessoa, porque tudo começa conosco, se nós pudermos dizer não para nós, não para o outro, nós vamos ser pessoas melhores com a gente mesmo. E aí a gente pode expor para outra pessoa. O melhor é não criar débitos, porque, voltando à tua pergunta, muitas vezes os débitos ficam tão grandes, tão impagáveis, que levam a um rompimento. E aí, como o Paulo disse muito bem, se esses rompimentos não são analisados, a pessoa vai partir para uma outra relação e vai, como eu digo, carimbar o mesmo padrão de relacionamento e muitas vezes vai se relacionando com várias outras pessoas dentro daquele mesmo modelo mesmo padrão. Que não foi avaliado. É isso aí, gente. Infelizmente, nós chegamos ao nosso final. Mas eu acho que deu pra gente aprender muito aqui, pelo menos eu, porque as duas estão muito bem resolvidas. Elas estão super bem resolvidas, maduras, conscientes. Acho que só eu que fiquei em débito. Eu vou precisar ter uma conversinha com esses dois lá atrás. Gente, muito obrigada por hoje. Mas é claro que amanhã a gente está de volta às 11 horas da manhã. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá.